Olá, tudo bem com você? Que bom reencontrar, saber que você está aí assistindo a aula junto com a sua professora, isso é muito bom. Espero que você tenha gostado da meditação que eu deixei para você aí. Gostou? Que bom. Não gostou? Preste atenção um pouquinho nas palavras ali, é uma mensagem realmente fortificante para cada um de nós, para mim e para você. Mas hoje vamos fazer uma revisão sobre o arcadismo, este momento da nossa literatura em que o barroco perdeu a força e agora eu tenho um novo contexto marcado por ideias iluministas. E essas ideias fizeram então renascer o gosto por uma estética clássica, né, com base nas doutrinas de Aristóteles, Horácio, Quintiliano. E aí eu tenho aquela Arcádia Lusitânia, né, que introduziu então a Inutilia truncat, rejeição das coisas inúteis. E agora eu tenho uma nova fase da literatura que buscou, então, na natureza e na antiguidade clássica, aqueles ingredientes necessários para criar, então, uma poesia mais próxima dos ideais iluministas. Quero que você lembre que os poetas árcades, eles acreditavam que a poesia ela deveria refletir a estética clássica greco-romana. E dessa forma eles desprezaram totalmente o barroco e passaram então pelo classicismo de Camões, chegariam ao modelo clássico então que remeteria ao mundo idealizado, onde teria o quê? O contato com a natureza, a vida pastoril, distância da cidade, do luxo, da extravagância. E esse estilo também ficou conhecido como neoclassicismo, pois os poetas clássicos eles eram imitados. E aí você tem a palavra arcadismo, que deriva de Arcádia, uma região localizada no centro do Peloponeso e em contato direto com o mar, constituída basicamente por um extenso e fértil platô, o Planalto de Trípolis, que é próprio para a criação de animais, e também por planaltos menores, como o de Megalópolis, altas montanhas recobertas de florestas cercavam a região, especialmente ao norte. E aí você tem aí essa vida simples e bucólica, em que os pastores, ao mesmo tempo que cuidavam das suas ovelhas, também cultivavam a poesia, certo? Não esqueça que a influência da cultura grega sobre os autores nessa época pode ser observada nos padrões clássicos, ok? Na linguagem, nos temas, porque os poetas faziam o quê? Eles retratavam a vida longe da cidade e da sua influência negativa. E esse novo padrão agradou os poetas do neoclassicismo, pois unia os ideais depreendidos da filosofia do bom selvagem de Rousseau ao modelo clássico que se pretendia resgatar agora com o fim do barroco, ok? Então vamos ver algumas principais características do texto Arcade. Vamos ver então quais são os temas pertinentes neste momento. O foco, o amor, as virtudes, né, a sabedoria, a invocação de musas inspiradoras, as influências ideológicas do iluminismo, a vida simples, o contato com a natureza, a educação moral e intelectual. Então, o último tema, volta aos clássicos. Esses foram os temas característicos que foram trabalhados neste momento agora, ok? Mas também precisamos ver a linguagem e o estilo, quais eram as características da linguagem e do estilo neste momento. Então, para o amor, nós temos um vocabulário simples. Para as virtudes, eu tenho uma ordem direta agora das palavras. Sabedoria, eu tenho uso moderado de figuras de estilo. Lembra que no barroco nós tínhamos muitas figuras de estilo. Aqui agora um combate, né, ao exagero verbal do barroco, ok? A linguagem passa a ser mais natural, mais clara, direta, objetiva. Os períodos são simples e o interessante é que eles não usavam o nome deles, mas eles usavam o quê? Pseudônimos pastoris. Gosto pela estética clássica e o equilíbrio entre a razão e a imaginação. E aí você tem aí uma imagem, né, da Marília do Dirceu. Então, há um poema de Bocage, onde ele diz:
Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo sorrir-se, olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes, eilas de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folgas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã clara, mas tudo que vê, se eu te não vira, mais tristeza que a morte me causara. Então você consegue perceber que é um vocabulário mais simples, as palavras já estão na ordem direta, são períodos curtos, né? Ele faz uma referência à estética clássica quando ele fala ali em Zéfiros, né? Retoma a questão da mitologia, muito forte. Agora eu tenho, então, ele apresentando o equilíbrio entre a razão e a imaginação. A razão por quê? Porque uma vida no campo é mais tranquilo, livre do corre da cidade. Imaginação quando ele começa a fazer essa relação da descrição da natureza como fundamental para o equilíbrio, então, do poeta, ok? Pois bem, autores, professora, para que você lembre, os principais autores árcades: os brasileiros, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Dos portugueses, eu tenho o Cruz e Souza, Correia Garção, Reis Quita, Nicolau Tolentino, Filintino Elísio e o Bocage, que realmente é o foco principal, influenciou também a nós aqui no Brasil, pois ele produziu uma produção imensa de poemas, né? É um dos poetas árcade português mais importante. O seu pseudônimo era Eumano Sadino, certo? Que os historiadores dizem que é um anagrama do primeiro nome do autor, mais uma derivação do nome do rio que banha a cidade dele, que é Setúbal, o Rio Sado. Bom, Bocage, então, ele teve momentos muito inusitados na sua vida, apaixonou-se pela futura cunhada, como militar ele levou uma vida devassa, a ponto de apesar de ser tenente, desertar, né, por envolvimentos amorosos casuais. Ele acabou preso e quando liberta, então ele passa a se sustentar como tradutor. E após viver de sabores amorosos e tormentos diversos, ele espera a morte num leito de enfermidade aos 40 anos, ok? Tá, aí a gente tem aí, eu e você percebemos que temos o Bocage com múltiplas faces, né? Com a poesia satírica, a lírica, e nessa poesia satírica, às vezes ele fere o pudor, e na lírica também nós podemos dividir ela em poesia amorosa e de sofrimento. E na lírica, então, está o mais puro do arcadismo. E você consegue perceber isso em alguns poemas do Bocage. E na satírica, então, ela é apimentada, ela é ferina, e às vezes o Bocage descarrega no poema todo o seu sarcasmo, como a gente consegue perceber isso no decorrer da escrita do poema, onde a gente vê, por exemplo, muita ironia, né? E em alguns momentos, Bocage representa o melhor da poesia portuguesa, como ocorreu com Camões, com Almeida Garré e com Fernando Pessoa. E a produção do Bocage é marcada pelas transgressões de padrões literários estabelecidos na época. E dessa forma estava preparando o cenário para uma nova escola literária, que seria depois o romantismo. Ok? E o Cláudio Manuel da Costa, que é o nosso principal autor, ele introduziu então o arcadismo no Brasil. A obra dele é de grande relevância, ele é considerado um poeta de inspiração regular, certo? E aí as obras dele, que eu tenho, ó, a obra marco chama-se Obras, ok? Este realmente foi o autor que marcou. Depois eu tenho Tomás Antônio Gonzaga, né? Com Marília de Dirceu. E agora eu tenho aqui um poeta, filho de português com a brasileira, que sofreu muito as influências do caráter iluminista, né? E ele até foi acusado de participar da Inconfidência Mineira. E neste período, então, sob o pseudônimo de Árcade de Dirceu, ele escreveu uma série de poemas líricos dedicada à amada Maria Doroteia, cujo pseudônimo é Marília, ok? E, curiosamente, essa musa dele é descrita às vezes como cabelo negro, em sintonia com o compromisso Árcade de valorizar a realidade. Em outros, ela aparece com os cabelos dourados, em conformidade com os padrões líricos da época.
ok? E aí você tem um pouquinho, então, revisando um pouquinho do arcadismo, a fim de que você consiga, na hora de interpretar uma questão que envolva o arcadismo, perceber essas principais características e esses traços desses escritores aí, que vão realmente influenciar e fazer a diferença neste momento da nossa literatura, ok? É isso aí, muito tranquilo a nossa aula. Portanto, bye para você. Vejo você animado, super, mega motivado na próxima aula, ok? Um abracinho da sua prof. Bye!